orar, gente. Jesus Cristo abençoe e guarde a sua vida. Deus te livre de todo mal e de todo perigo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sempre com todos nós, desde agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer para você, querido, uma palavra que está escrita no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Vou ler para você o verso de número 10 e o verso de número 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia, amado, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor, ela vem nos falar de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um chefe do exército do rei da Síria. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Naamã era um homem de respeito. Era um homem que era respeitado pelo seu exército. Era um homem que era honrado pelas pessoas. Era um homem valoroso. Porém, a Bíblia diz que Naamã era um homem leproso. Ou seja, a Bíblia diz que um soldado, um chefe, um capitão, ele veste armaduras para estar à frente do seu exército, para enfrentar os exércitos adversários. Glória a Deus. E assim era Naamã, esse homem que vestia armaduras para se proteger, para esconder o seu corpo. Glória a Deus. Porém, por baixo da armadura de Naamã, tinha uma lepra. E eu vejo que isso vai ser um grande problema para Naamã. Já pensou? Uma pessoa que até aparenta ser uma pessoa, aparentemente se mostra ser uma pessoa pura, mas por baixo das armaduras está leprosa, está com ferimentos, com manchas. Assim era Naamã. Aleluia. E diz a Bíblia, amados, que tropas saíram da Síria e eles levaram uma menina de Israel presa para que ela servisse a esposa de Naamã em seus serviços. Aleluia. Aí diz a Bíblia que vão levando, junto ali daquela tropa, vão levando a menina. E a Bíblia diz que aquela menina, ela fala para a mulher de Naamã: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, que está em Samaria, ele o restauraria sua lepra. Então a menina estava sendo levada presa. Aleluia. Mas eu vejo que a menina estava presa, mas não estava cativa. Porque a Bíblia diz que aquela menina é de Israel. E ela abre a boca para declarar que em Israel havia um profeta, um homem de Deus, que se ele viesse ter o contato de se aproximar de Naamã, se Naamã chegasse até ele, chegasse a conhecer ele, a presença de Deus que ia estar no profeta Eliseu ia curar Naamã. Glória a Jesus. Então nós vemos que ela traz uma palavra de esperança para Naamã. Eu vejo que quem estava sendo levado cativo não era a menina, provavelmente era Naamã que estava cativo naquela lepra, naquela enfermidade. Porque a menina estava sendo levada presa, mas ela abriu a boca para falar, para pregar que em Samaria, lá em Israel, havia um homem de Deus, um homem que tinha poder, um homem que
que a presença do Senhor estava nele. Glória a Deus. Aí diz a Bíblia que Naamã, aleluia, fica sabendo daquelas palavras daquela menina e leva as palavras para o seu rei, para o seu chefe. Diz, olha, a menina que nós vamos levando cativa falou assim, 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 que lá em Israel tem um profeta e lá ele tem uma presença de um Deus poderoso que cura. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, essa menina que as tropas da Síria iam levando com eles, essa menina foi a chave que Deus usou para abençoar Naamã. Essa menina foi bênção do Senhor para a vida de Naamã. Deus usou essa menina para o Senhor, através dela, aleluia, cumprir o seu propósito na vida de Naamã. Glória a Jesus. Então diz a Bíblia que, tendo Naamã falado para o rei da Síria, que era o seu chefe, que a menina tinha falado isso, o rei pega cartas, escreve cartas e manda Naamã ir até ao rei de Israel, aleluia, e falar para ele que ele estava enviando Naamã com aquela lepra e era para ele curar a lepra de Naamã. Aí o rei da Síria se descabela, o rei de Israel se descabela, fica preocupado com aquilo dali. Ele diz, será que ele está pensando que eu sou Deus, que tem o poder de permitir a morte e também tem o poder de dar a vida? Será que ele está pensando que eu sou Deus para curar, que tem o poder de curar leproso? Aí diz a Bíblia que o rei começa a se descabelar, a se preocupar com aquilo dali e vê que o rei da Síria estava afrontando ele com essa conversa. Aí o profeta Eliseu fica sabendo que o rei de Israel fica lá preocupado com tudo isso, com essa situação que chegou para ele. E diz a Bíblia que ele diz, deixa vir. Diga a ele que pode mandar esse servo leproso e ele vai ficar sabendo que em Israel há profeta. Ou seja, ele vai ficar sabendo que em Israel tem pessoas que têm a presença de Deus. Tem pessoas que servem ao Deus verdadeiro. Tem pessoas que verdadeiramente conhecem ao Deus vivo. Glória a Jesus, aleluia. Aí diz a Bíblia que Naamã vai até o profeta Eliseu. Ele pega o seu carro e os seus cavalos, para na frente da casa do profeta Eliseu. E ali o profeta Eliseu não sai nem à porta para receber ele. O profeta Eliseu manda um mensageiro para dizer a ele, vai, lava-te no rio Jordão, aleluia, e mergulha 7 vezes, que a tua carne te tornará e tu serás purificado. Glória a Jesus. Nós vemos que para aquela profecia, aquelas palavras se cumprirem na vida de Naamã, ele ia ter que obedecer. Então, para ele conseguir a cura que ele estava precisando naquele momento, ele ia precisar obedecer. E nós vemos que a palavra obediência é a palavra-chave para a vida de Naamã. Sabemos que a palavra obediência, queridos, ela é tão valiosa, tão preciosa, que obediência, ela tem o poder de abrir várias portas. Glória a Jesus. Para a nossa vida, quando a gente para ouvir a palavra de Deus e obedecer, quando a gente para receber as instruções, a orientação de Deus e obedecer. Se a gente parar para obedecer às ordenanças do Senhor, dá tudo certo. Várias portas são abertas para a nossa vida. Graças a Deus. Assim como foi aberta para a vida de Naamã. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz que quando Naamã ouviu essas palavras do profeta Eliseu, ele ficou indignado. E ele começou ali a murmurar. E dizer, eu pensava que eu ia chegar lá, ele ia sair, ia me receber, ia ficar na minha frente.
ia clamar a Deus e ele ia colocar as mãos, ia passando as mãos sobre o meu corpo e o meu corpo ia ficar purificado e assim eu ia ser curado. Mas é porque, amados, muitas das vezes nós queremos que Deus, ele haja da nossa maneira, do nosso jeito, e não é assim que Deus trabalha. Naamã estava cheio de achismo, de egoísmo. Glória a Jesus, estava cheio de orgulho. E o profeta Eliseu fala essas palavras para ele, porque ele queria apresentar para ele um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, que ele estava acostumado com os deuses estranhos, com os deuses de barro. Ele estava acostumado a se ajoelhar debaixo, aos pés das imagens de escultura. E a Bíblia diz que as imagens de escultura, ela não tem o poder para fazer bem e nem mal. Ela não tem poder para nada. Mas Eliseu conhecia o Deus verdadeiro. Ele queria apresentar para Naamã o Deus Todo-Poderoso. E a chance, a oportunidade que Eliseu tinha era aquela. Glória a Jesus Cristo. Sabe por que se tornou difícil de Naamã obedecer, queridos? Porque Naamã, ele estava acostumado a ser chefe. Ele estava acostumado a dar ordens. Aleluia. Ao seu exército. Naamã, ele estava acostumado a ter um contato direto com o rei. E aí foi difícil para ele aceitar receber ordens, ou seja, receber uma palavra do profeta, porque ele estava acostumado a dar ordens ao exército, mas agora chegou a hora dele receber ordem do profeta, vindo da parte de Deus. E aí se tornou difícil para ele receber aquela ordenança ali. Aí ele fica indignado. Aleluia. Talvez você esteja tão acostumado a ser usado como chefe, como cabeça. Talvez você esteja tão acostumado a dar que você tem dificuldades de receber. Talvez você está tão acostumado a dar que você não aceita receber. Ou seja, vou ser mais claro para você, talvez você esteja tão acostumado a ter um relacionamento direto com o rei do exército, que quando o rei dos exércitos de Israel, Deus, estou falando de Deus, quando ele usa seus servos ou alguém para falar com você, você tem dificuldades de receber as revelações, as visões ou a direção. Ou talvez você tenha dificuldade de aceitar uma ideia diferente da sua. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é o rei dos reis, ele é o rei dos exércitos. E a Bíblia diz que Deus tem os seus servos. E o chefe, o cabeça e o exército trabalham juntos. Glória a Deus. E Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. E a Bíblia vem nos dizer que Deus usa as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E quem é que pode reclamar? Quem é que pode chegar para Deus e perguntar a ele por que ele trabalha assim? Ele trabalha do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Naamã estava precisando descer do orgulho. Eliseu queria que Naamã reconhecesse que ele precisava descer para conhecer o Deus Altíssimo. É que muitas das vezes a gente quer subir, chegar lá no topo, sem antes descer. E Deus libera a palavra para mim e para a tua vida nesse dia de hoje. É preciso descer. Descer aos pés de Jesus. Descer debaixo da poderosa mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele venha nos exaltar. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente subir é preciso descer. Graças a Deus. Aleluia. Aí diz a Bíblia que quando Naamã mergulha, ele não aceita as palavras de Eliseu. E ali ele vai murmurar, contando do achismo dele, de como ele pensava que fosse, imaginava que seria. Ele vai se aconselhar com os seus servos. Aí diz a Bíblia que os seus servos já aconselham a ele: meu Senhor, se o profeta tivesse te dito
para o Senhor fazer coisas grandes. O Senhor não ia ter que fazer, mas ele só mandou que o Senhor descesse no Rio Jordão e se lave 7 vezes. Então vai logo e consegue logo a tua cura. Fica logo livre desse teu tormento. Glória a Jesus. Sabe por quê, querido? Eu vejo que primeiro Deus já tinha tratado com os servos de Naamã, para que quando Naamã viesse se aconselhar com eles, eles viessem dar esse conselho para eles. Vai lá e obedece. Quantas das vezes Deus, ele usa pessoas para nos aconselhar, para nos ajudar, e a gente não aceita. Aleluia. Muitas das vezes o orgulho tem subido para nossa cabeça e a gente não aceita as ajudas que Deus tem nos enviado. Quantos servos Deus tem preparado, quantos servos Deus tem direcionado até nós, nós temos espancado, deixado para trás, não dá nem valor. Aleluia. Aí Deus diz, desce. Sabe por quê? Porque primeiro Deus tinha tratado com os servos de Naamã. Agora é a hora de Deus tratar com o chefe, com Naamã. Glória a Jesus. Aleluia. E a Bíblia vem nos falar, querido, que Naamã mergulhou a primeira vez. Quando ele mergulhou a primeira vez, eu vejo que Naamã, quando sobe daquele mergulho ali, ele sobe com uma sensação que uma libertação ele recebeu. Então eu vejo que já caiu por terra ali na vida de Naamã o espírito do orgulho. No segundo mergulho que Naamã dá, eu creio que já caiu por terra o espírito do achismo. E cada mergulho que Naamã deu, ele foi se libertando até que no 7º mergulho aconteceu exatamente como a palavra foi liberada pela boca do profeta. Ele ficou com a sua pele restaurada. Graças a Deus, glória a Jesus. E a Bíblia diz que Naamã fica tão satisfeito com a transformação que ele recebeu naquele 7 mergulhos, que ele volta na casa de Eliseu e ele leva uma comitiva, ou seja, ele leva testemunhas para testemunhar diante do profeta o que Deus tinha feito na vida dele naquele 7º mergulho. A Bíblia diz que ele ficou com a pele totalmente purificada. Ele foi totalmente restaurado ali. Glória a Deus, aleluia. Então, para Naamã conseguir o milagre dele, ele teve que obedecer. Graças a Deus. E a Bíblia vem nos dizer, queridos, que Deus teve um encontro sobrenatural com Naamã naquele 7 mergulho. Quando chega aqui no verso 17, você pode ler na sua Bíblia que a Bíblia vem nos mostrar que Naamã teve verdadeiramente um encontro com Deus. Ele foi em busca da cura, mas lá Deus se apresentou para ele, Deus transformou o coração de Naamã. Então, quando eu quero convidar você nesse dia de hoje a buscar a Deus não só pela cura, mas para que Deus também transforme a sua vida. Glória a Jesus Cristo. Naamã estava leproso, a lepra dele era na pele dele, era no corpo dele, na pele. E eu não sei onde se encontra a nossa lepra nesse dia de hoje, mas eu acredito que nós precisamos descobrir aonde é que nós estamos sendo leprosos diante de Deus. E nós precisamos descobrir a raiz desse problema. Nós precisamos descobrir aonde está a lepra e nós precisamos ser, diante do Senhor, purificados. Graças a Deus. E sabe, a nossa lepra é que nós estamos acostumados a ser chefes, a ser cabeça. E aí o orgulho subiu, tomou conta. E a gente não aceita a ajuda dos servos que Deus envia. Talvez a nossa lepra esteja no lado financeiro ou ligada à área sentimental, emocional. Não sei onde está a nossa lepra, mas o que eu sei é que nós precisamos descer, mergulhar. E eu não sei quantas das vezes nós vamos precisar mergulhar, mas eu incentivo você nesse dia de hoje a mergulhar até que você alcance do Senhor a cura, a transformação de vida, uma mudança. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Graças a Deus. Então foi essa palavra que Deus falou ao meu coração, que nós precisamos descer, nós precisamos ser curados, ser tratados por Deus. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Eu agradeço a Deus
por esta oportunidade que o Senhor me concede de trazer a palavra do Senhor a você que me ouve nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra venha fazer um efeito poderoso no seu coração. E venha trazer a libertação que você precisa. Venha trazer a cura que você precisa. Venha trazer o encontro com Deus que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus, assim como convenceu a Naamã a dar aqueles 7 mergulhos, o Espírito do Senhor também, nesse dia de hoje, ele venha nos convencer a descermos à vontade de Deus, a praticarmos ao que Deus espera de mim e de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.